Continua conversando sobre esse assunto aqui no estúdio com o jornalista Marcelo Soares. Bem-vindo de volta, Marcelo. Bom dia, Elba. Bom dia a todos que nos assistem. Esse assunto aí é bem extenso, né, Marcelo? O metrô é uma realidade em todo o mundo. Aqui no Brasil, várias cidades utilizam esse equipamento, mas especificamente aqui no Ceará, qual o peso desse transporte aqui no estado? Olha, o metrô vem atender esse propósito de rapidez no deslocamento, né? Mas aqui no Ceará, Elba, segundo os especialistas, precisa de mais planejamento. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Agora a gente começa mostrando como é que é o mapa de metrôs no Ceará. A gente separou aqui, são 3 municípios que têm linhas de metrô operando atualmente. Sobral, como a gente viu na reportagem, são 13,9 quilômetros de linha. Em Juazeiro do Norte, no Cariri, é um pouco menos, 13,6 quilômetros. E em Fortaleza, 43,6 quilômetros, um pouco maior do que os dois. Né? Então a situação que a gente tem é a seguinte: a capital com um pouco mais de investimento, né? Mais linhas circulando, linhas de extensão, e Juazeiro do Norte e Sobral ainda engatinhando um pouco mais de 10 quilômetros. E como é que esse serviço chega efetivamente para a população, Marcelo? Olha, esse serviço chega, mas chega com certo atraso. A gente também separou aqui o tempo de espera pelo metrô nessas 3 cidades. Olha só a diferença. Fortaleza tem aí 20 minutos, né, até 20 minutos de espera pelo metrô. Fortaleza tem 2 linhas operando, a linha sul e a linha leste. Em Sobral também são 2 linhas, mas o tempo é mais que o dobro, olha só, 48 minutos. Em Juazeiro do Norte, dependendo do dia, pode chegar até 90 minutos, 1h30, um tempão aí para o usuário. E lá em Juazeiro do Norte, o metrô ainda não é muito utilizado pela população, não. A repórter Lorena Tavares visitou algumas estações de lá e mostra agora que os passageiros reclamam da demora e acham que o serviço devia funcionar até mais tarde. Lorena. Agora são pontualmente 5 horas da tarde, horário normalmente de pico, onde boa parte dos trabalhadores deixam seus empregos. Mas ao visitar as estações do metrô do Cariri aqui em Juazeiro do Norte, a gente vê a mesma cena, as estações praticamente vazias, sem movimento. É que parece que o caririense não aderiu a esse meio de transporte. É o que dizem os usuários. Operando desde 2010 com 9 estações e um percurso de pouco mais de 13 quilômetros, o metrô liga as maiores cidades do Cariri, Juazeiro do Norte e Crato, que juntas somam mais de 350 mil habitantes. Ou seja, o metrô, a princípio, deveria ter uma boa demanda de passageiros. Só que por dia passam por aqui pouco mais de 1.000 pessoas. Número que, segundo a professora Janaína, poderia ser maior, se não fossem os atrasos e a localização das estações. Ele passa em alguns locais que às vezes não, a pessoa que pega o ônibus já dificulta. Então, às vezes a pessoa que pega o ônibus desce em frente em casa e no trem fica um pouco mais distante. Para a Aldeísa, que todos os dias usa o metrô para ir trabalhar, os benefícios como preço acessível da passagem, segurança e rapidez superam esses problemas das estações. Mas, segundo ela, se o horário de funcionamento fosse estendido, o fluxo de passageiros melhoraria. Até 7 horas da noite é pouco, porque às vezes a gente se estende no trabalho 1 hora ou 2 e quando sai já não tem mais. Então, assim, poderia estar estendendo até 9 horas, até 8h30, 9 horas, eu acho que melhoraria bastante para quem trabalha aqui nessa região. Atualmente, o metrô funciona de segunda a sexta, de 6 da manhã às 7 da noite, e no sábado, de 6 às 2 da tarde. No domingo, o metrô não transporta ninguém. E na opinião de Cícero, é isso que falta para os caririenses tomarem gosto pelo transporte. Você está em Juazeiro, quer ir passear no Crato, fazer alguma coisa, final de semana não. Tem que depender de ônibus, que é menos confortável, a viagem é mais duradoura. Segundo o Metrofó, não existe proposta para ampliar o horário do metrô do Cariri. A direção do órgão diz ainda que a baixa utilização do metrô acontece porque o sistema de ônibus da região é mais rápido para o passageiro. Sim. Crato Juazeiro acabou sendo mais demorada, de uma certa forma, por parte do trem do que pelo sistema de ônibus, e até porque lá tem dificuldades operacionais maiores de manutenção, de fechamento da via para que possamos andar com uma rapidez maior. Enquanto os ônibus estiverem circulando por um sistema mais rápido, por conta de ter uma estrutura mais
já preparada, como grandes avenidas, etc., as dificuldades naturais de um sistema como o do Cariri permanecerão. Não haverá, em princípio, hoje, com a ampliação do horário, uma mudança muito significativa do usuário, do interesse do usuário por ela. Nós temos que estudar isso em conjunto com as prefeituras, com o sistema de integração regional de ônibus e o próprio sistema do Cariri. O metrô também foi adotado como alternativa de transporte público aqui em Fortaleza. Ele liga a capital às cidades da região metropolitana. Das 3 linhas projetadas, apenas 2 estão operando, mas ainda precisam de ajustes estruturais para que os benefícios do transporte atinjam a meta prevista. Os usuários avaliam bem o metrô, mas cobram melhorias. Estamos na linha Sul, uma das 2 linhas em operação na capital cearense. São 24 quilômetros ligando o centro da cidade ao município de Pacatuba, na região metropolitana. Por aqui passam mais de 16 mil pessoas todos os dias. Para alguns usuários, o serviço é satisfatório. É muito bom, assim, a bilheteria também é fácil, prático, é rápido o metrô, porque isso é uma grande vantagem do metrô, né? Porque os ônibus demoram muito por causa do trânsito, sinalizações, e o metrô a gente consegue chegar com mais facilidade. A gente resolve as coisas bem rápido. A senhora está aqui no centro, vai para onde daqui? Parangaba. Em quanto tempo a senhora chega lá? Não gasto bem 20 minutos. Rapidinho? Rápido, mais rápido que o ônibus. As reclamações ficam por conta dos horários e do tempo de espera. Deveria funcionar tipo 6 horas, 5h30, igual os ônibus. E no domingo também funcionar. As estações possuem acessibilidade para pessoas com deficiência, mas os locais não possuem banheiros, por exemplo. De acordo com a direção do Metrofor, como a estação é apenas um lugar de passagem rápida, não teria necessidade de ter banheiros. Não existe nenhum local, pelas difíceis condições de utilização, previsão de banheiros. Isso hoje já não se usa nos metrôs, até porque seria um local de passagem e rápida passagem. O que acontece hoje é compreensível, é que como as pessoas ficam muito tempo dentro das estações, elas se ressentem da falta de uma infraestrutura maior, que não é o objetivo do sistema. De acordo com a direção do Metrofor, apenas a linha Sul vai ser modernizada e deve ficar pronta até o fim do ano que vem. Já as outras linhas não têm previsão de mudanças. Existe o projeto da linha Leste, que está em andamento, com um contrato que está sendo desenvolvido pela Secretaria da Infraestrutura de Governo. O metrô pertence à Secretaria das Cidades. Isso está sendo trabalhado junto ao governo federal para viabilizar o mais rapidamente possível a implantação dessa linha. No caso da linha Oeste, que também hoje opera com o sistema de VLTs a diesel, que tem um intervalo da ordem de 40 minutos quando é o intervalo mínimo, é uma situação bastante precária, nós reconhecemos, de qualidade de serviço, mas ele tem um projeto que teve que ser suspenso temporariamente, como houve uma redução de recursos federais, não pudemos concluir esses contratos para que ela pudesse ser executada. Ela está, vamos dizer assim, em stand-by para que possamos iniciar o mais rapidamente possível. A modernização da linha Sul será realizada por etapas. O governo já criou um programa específico prioritário para a complementação dessa atividade, com previsão de encerramento no ano de 17 até o fim do ano, mas com o reflexo mais importante por volta de julho, agosto de 17. Nós estamos fazendo a implantação de todos os sistemas, já foram contratados, já estão sendo implantados, que são exigidos para que tenhamos uma operação com um intervalo menor possível, que no caso é da ordem de 6 a 8 minutos, que é o que fará com que a população seja muito melhor atendida do que hoje, quando nós estamos trabalhando com 20 minutos. Por enquanto, os passageiros precisam aguardar pelas melhorias. Nós ouvimos um especialista que defende que, além da modernização, é preciso planejamento para integrar o metrô a outros transportes públicos. Acredito que a gente tem que pensar numa engenharia de tráfego que parta do compartilhamento das atividades, né? Cada modal na sua escala de circulação, e que haja vontade política, né? Compromisso do Estado que gere o metrô, né? E a Prefeitura que gera o restante
do sistema de transporte coletivo no município, né, e também os empresários de transporte coletivo, que haja vontade política por parte desses agentes no sentido de estabelecer, né, um compartilhamento de atividades para que a cidade, né, ela seja melhor servida pelo transporte coletivo, né. Em todas as cidades do mundo civilizado, essa situação se dá. Os ônibus conversam com o trem, né, conversam com o metrô, conversam com o VLT, conversam com a bicicleta, ou seja, cada modal na sua escala de circulação e de movimento na cidade, né, atuando conjuntamente para que o cidadão seja beneficiado. Um sujeito sai de casa de bicicleta, né, a pessoa sai de casa usando esse modal. Chega num terminal de integração, ele deixa a bicicleta e pega o ônibus, né? Esse ônibus leva você a uma estação uma estação do metrô, e lá você pega o metrô e vai ao centro da cidade. Porque não faz sentido você encher o centro da cidade de ônibus como nós temos hoje, em terminais completamente improvisados, transformando ruas em espaços de embarque e desembarque, praças também da mesma natureza, ou seja, o cidadão perde com isso o ir e vir, né, livre nos principais logradouros, e isso acontece de forma principal no centro, né? Então, há todo um desenho, um redesenho que precisa ser feito, mas isso parte, né, da vontade política e do compartilhamento dos entes, né, no caso o Estado e o município, e também da iniciativa privada, por razão dos empresários de ônibus também serem, né, parte integrante desse conselho que deveria, né, cuidar do bom funcionamento do transporte público. O Metrofó informou que está estudando uma maneira de promover a integração do metrô com outros transportes na capital. Transporte público que precisa não só de planejamento, não é, Elba? Precisa também de ajustes, já que as cidades, a capital, o interior crescem, se modificam a todo momento, né? Exatamente, a gente teve aí muita informação importante. Muito obrigada, Marcelo, pelas informações, pela participação, e até a próxima semana. Até a próxima, Elba. No próximo bloco, ferramenta do E-Social calcula verbas rescisórias de empregados domésticos. E ainda, mesmo com avanços tecnológicos, livros de papel continuam sendo preferência dos leitores. A Unilab está com inscrições abertas para concurso público. A taxa é de R$ 190. A inscrição deve ser feita até o dia 14 de outubro no campus da Liberdade, em Redenção. Mais informações no site da Unilab.